Olá pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E hoje você vai conhecer qual time ou quais times mais cederam jogadores para a seleção brasileira em cada uma das Copas do Mundo desde 1930. Mas em um primeiro momento, vamos dividir esse vídeo em duas partes, com o próximo capítulo sendo postado logo a seguir. Então, antes de mais nada, peço que você deixe o seu joinha para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Começando, obviamente, pela Copa do Mundo de 1930, que inclusive já postamos um vídeo no canal onde mostramos todos os jogadores convocados naquele ano. O técnico na época foi Píndaro de Carvalho e o desempenho da seleção limitou-se à fase de grupos. Dos 23 convocados por Píndaro, a maioria absoluta era do Fluminense, sendo eles o goleiro Oswaldo Veloso, o lateral e também meio-campo Agostinho Fortes, o meia Fernando Giudicelli, o meia Ivan Maris e o atacante Preguinho, que inclusive foi o autor do primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo. Em 1934, a preparação para a Copa do Mundo, que foi realizada na Itália, foi bastante conturbada, já que um ano antes, a profissionalização do futebol havia sido implantada no Brasil, e como houve uma divisão, onde alguns aprovavam e outros reprovavam, os convocados pelo técnico Luiz Vinhais foram apenas 17 jogadores. A maioria absoluta foram jogadores do Botafogo, que cedeu nada menos que 9 atletas, recorde até hoje jamais igualado, e os futebolistas foram os goleiros Roberto Gomes Pedrosa e Germano, o zagueiro Otacílio, os meias Ariel Nogueira, Heitor Canali, Martin Silveira e Valdir Brito, e os atacantes Átila de Carvalho e Carvalho Leite. Em 1938, a seleção brasileira do técnico Ademar Pimenta foi semifinalista, só caindo diante da futura campeã, a seleção da Itália. Dois times compartilharam o recorde de maior número de convocados naquela edição, e ambos os times são do Rio de Janeiro. Os 5 jogadores convocados do Botafogo foram o zagueiro Álvaro Nariz, os meias Martin Silveira e Zezé Procópio, e os atacantes Pacheco e José Perácio. O outro time carioca que também cedeu 5 jogadores em 38 foi o Fluminense, e os atletas foram o goleiro Batatais, o zagueiro Arthur Machado, os meias Tim e Romeu Pelliciari e o atacante Hércules. Em 1950, após o hiato referente à Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo retornava, e o país sede foi o nosso, o Brasil. O treinador que conduziu o Brasil ao dolorido vice-campeonato foi Flávio Costa, que teve passagem de sucesso pelo Vasco no final da década de 40. Foi justamente o Cruz Maltino o time que mais teve convocados naquela Copa, totalizando 8 jogadores, muitos deles titulares, a começar pelo goleiro Barbosa. Os demais foram os zagueiros Augusto da Costa e Eli do Amparo, os meias Alfredo dos Santos e Danilo Alvim, e os atacantes Ademir de Menezes, artilheiro daquela Copa, Chico Aramburu e Maneca. Em 1954, a Copa foi realizada na Suíça e a campanha do Brasil parou nas quartas de final diante da Hungria de Ferenc Puskás. Foram 22 jogadores convocados pelo técnico Zezé Moreira, e 2 times tiveram um total de 4 atletas convocados. O Fluminense foi um dos times que cederam 4 jogadores, sendo eles o goleiro e titular Castilho, o goleiro reserva Veludo, o zagueiro Pinheiro e o atacante Didi. O outro time foi o São Paulo, que cedeu os zagueiros Alfredo e Mauro Ramos, o meia Carlos Bauer e o atacante Maurinho. 1958 foi o ano do primeiro título do Brasil em mundiais e dentre os 22 jogadores convocados pelo técnico Vicente Feola, 4 pertenciam ao Flamengo. Dentre eles, apenas Zagallo foi titular absoluto em todos os jogos, com Dida disputando uma partida, Joel entrando em campo nas 2 primeiras e Moacir assistindo a Copa inteira entre os reservas. Entre o final da década de 50 e por toda a década de 60, o Santos era o melhor time do Brasil e um dos melhores do mundo, tanto é que fornecia vários jogadores para a seleção brasileira, e na Copa de 62, quando o bicampeonato foi conquistado, nada menos que 7 jogadores do Peixe foram convocados pelo técnico Aimoré Moreira. O goleiro Gilmar, o zagueiro e capitão Mauro Ramos e o volante Zito foram titulares durante toda a campanha. Pelé acabou se lesionando logo no segundo jogo e não disputou o restante da Copa. Já o meia Mengalvio e os atacantes Coutinho e Pepe não entraram em campo nenhuma vez.
Em 66 foi quando o Brasil teve o pior desempenho em Copas do Mundo, já que não conseguiu passar da fase de grupos, acumulando uma vitória e 2 derrotas. O técnico na época foi Vicente Feola, o comandante do primeiro título em 58, mas ainda assim aconteceu esse vexame. Novamente o Santos foi o time que mais cedeu jogadores, sendo 6 naquela Copa, sendo eles o goleiro Gilmar, o zagueiro Orlando Peçanha, os meias Lima e Zito, e os atacantes Pelé e Edu, que na época era um garoto de apenas 16 anos. Em 1970, o Brasil queria apagar a má campanha na Copa de 66 na Inglaterra, e com Zagallo no comando técnico fez uma espetacular campanha de encher os olhos, e foi tricampeão mundial com 100% de aproveitamento. Assim como nas 2 Copas anteriores, o Santos foi o time que mais cedeu jogadores a Canarinho, sendo eles o lateral e capitão do tri Carlos Alberto Torres, o zagueiro Joel Camargo, o meio-campo Clodoaldo e os atacantes Pelé e Edu. Dentre eles, o único que não entrou em campo foi Joel Camargo, com Edu jogando alguns minutos contra a Romênia e com Pelé, Clodoaldo e Carlos Alberto Torres sendo titulares na campanha. Em 1974, o Brasil, já sem Pelé, que mesmo com idade para jogar mais um Mundial recusou a convocação, manteve no comando técnico Zagallo. Porém, a vaga na final de mais uma Copa acabou perdida para a Holanda de Johan Cruyff. A maioria dos jogadores convocados pertenciam ao Palmeiras, que vivia o auge da segunda academia, vindo de títulos do Campeonato Brasileiro e do Paulistão. O goleiro Emerson Leão, os zagueiros Luiz Pereira e Alfredo Mostarda, o meia Ademir da Guia e os atacantes Leivinha e César Maluco foram chamados por Zagallo, e dentre eles apenas César Maluco não entrou em campo no Mundial da Alemanha. A Copa de 1978 foi realizada na Argentina, e o treinador que conduziu o Brasil foi Cláudio Coutinho. 3 times tiveram 3 jogadores convocados, e um desses times foi o São Paulo, que cedeu o goleiro Valdir Pérez, o meio-campo Chicão e o atacante Zé Sérgio. A Ponte Preta também aparece nessa lista, e os atletas cedidos foram o goleiro Carlos e os zagueiros Polozzi e Oscar. Do Vasco foram chamados o zagueiro Abel Braga, o meio-campo Dirceu e o atacante Roberto Dinamite. Galera, e chegamos ao final da primeira parte desse vídeo. Fiquem ligados que em breve será postado o segundo capítulo contando sobre as outras Copas do Mundo. Gostou? Então deixe o seu like e a sua opinião nos comentários.